de Efésios, versículo 17, quem achou diz amém. Está escrito assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Na tradução está que não, mas vós não aprendestes assim a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. É por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Agora eu queria que os irmãos colocassem de pé. Feche os olhos e vamos orar. Irmão, eu vim com uma palavra no coração. Essa noite vai ser uma noite de bênção. Se acontecer aqui o que aconteceu lá em casa comigo enquanto meditava, vai ser muita bênção. Amém? Então feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero no nome de Jesus, Pai, te agradecer por esta noite. Eu quero te entregar esse momento na tua presença, Jesus. Eu quero mesmo pedir que o teu Espírito leve cativa a nossa mente, Pai, em obediência à mente de Cristo. Que o Senhor nos dê nessa noite o mel que escorre da rocha, o trigo fino, Pai, que o Senhor tem guardado no teu celeiro. Abre a porta da palavra e fala ao nosso coração. Acha nesta noite, Pai, o nosso coração aqui, Senhor. Repreenda desde já toda perturbação, toda seta maligna, todo dardo inflamado, que seja repreendido no poder do nome de Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os assentos. Enquanto os irmãos se sentam, eu me sinto honrado mais uma vez estar aqui nessa igreja, pelo relacionamento que temos construído. Para mim é muita bênção. Essa igreja tem sido muita bênção para minha casa, para minha família, e é uma honra, uma alegria estar aqui de novo com os irmãos.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo por se lembrar de nós lá. Com tanta gente boa lá na lista, eu falei, gente, colocar nós aqui é uma honra, né? Coisa boa, muito obrigado por tudo mesmo. Quem veio ouvir uma palavra diz amém. Amém. Presta atenção em mim aqui, tá, irmãos? Eu sei que durante a fala, as palavras, ela produz em nós emoções. Nosso coração, ele é tocado pelas palavras que nos são ditas. Como aqueles meninos lá do caminho de Emaús, teu coração não ardia quando ele falava conosco. Só que hoje, eu quero te convidar a mastigar com os dentes do cérebro. Nós celebramos ao Senhor, agora vamos celebrar ao Senhor. Vamos pensar na palavra. E a palavra que me foi dada, o tema, é um tema que eu gosto muito, assim, apesar de ser muito desafiador. Amém, irmãos? Quando nós abrimos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a primeira impressão que nós temos é que Efésios é conhecido como o tratado da igreja, a carta magna que trata da igreja. Efésios é tudo o que está relacionado ao corpo místico e ao corpo físico de Cristo. O apóstolo Paulo deixou sintetizado, deixou escrito na carta aos Efésios. Efésios é uma direção que Paulo deixou para uma igreja local. Paulo em Efésios ficou lá 3 anos e meio, e ali ele teve muito tempo para escrever, ter vida da igreja, e escrever sobre a igreja não como alguém que passa, mas como alguém que vive igreja. Quem me entende, diz amém. Foi fraco, diz amém. Amém. E é nesse prisma que o apóstolo Paulo agora ele vai doutrinar a igreja. Ele vai orientar os santos. Ele vai trazer entendimento sobre algumas coisas que são cernes na doutrina do cristianismo. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão meio desanimados? Espera aí que vai pegar, daqui a pouco fica bom. E quando o apóstolo Paulo ele vai instruir a igreja, quando ele chega no capítulo 4... o empenho de Paulo no capítulo 4 é falar sobre a igreja e a sua unidade. A igreja como sendo uma só, onde os filhos que Deus salvou se reúnem, se congrega, se ajunta. Para Paulo, comunhão e unidade não são assunto secundário. Pelo contrário, para o apóstolo Paulo, comunhão e unidade é o cerne de tudo aquilo que se trata, como se diz que é igreja. Então, igreja não é endereço e nem local de reunião. Igreja é quem você é e em quem você foi inserido. Quem me entende diz amém. Então, igreja não é um lugar para onde eu vou apenas. Igreja é agora uma disposição de vida que eu sou agora. Igreja não é rótulo denominacional. Igreja é a essência de quem encontrou com o Senhor Jesus. Dentre tantas coisas que Deus fez na nossa vida, a salvação ela nos deu esse presente de fazer parte da igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai falar que a igreja é o corpo de Jesus. Então nós estamos ligados em Cristo, assim como a mão está ligada ao nosso corpo. Nós estamos ligados em Jesus, assim como o nosso pé está ligado na canela, no pé, na perna. Como a perna está ligada no corpo. Como o corpo carrega a cabeça, os braços, tem junta, tem movimentação, ele tem articulações, tem circuitos que passam por ele, tem fiação, tem sangue, tem carne, tem osso, tem nervo. É dessa forma que nós estamos ligados em Jesus. Se essa não for a nossa consciência, eu quero te convidar nessa noite a entender o teu lugar na igreja de Cristo.
No corpo de Jesus, o teu lugar é extremamente importante. E é dessa forma que nós partimos para nos relacionar com o próximo. Para ensinar a igreja que é esse corpo junto, o apóstolo Paulo entende também que, a despeito de nós fazermos parte do corpo místico de Cristo, nós também temos um corpo físico. Nós temos uma presença física. E eu já falei aqui nessa igreja as nossas duas dimensões de presença. E como a nossa presença ela é física, então o apóstolo Paulo agora vai nos ensinar algumas responsabilidades quanto igreja física, igreja do Senhor Jesus que está no mundo. E aí ele vai usar um conceito. E o conceito que o apóstolo Paulo vai usar é o conceito de Gênesis capítulo 1, que é o conceito de treva e luz. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele vai falar sobre o procedimento dos filhos da luz. Antes de falarmos dos procedimentos, nós precisamos entender na Bíblia o que é um caminho de luz que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta um caminho de luz. A Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis, a Trindade se reúne para dar início na criação. Quem me entende diz amém. Fala, no capítulo 1, fala, Deus cria todas as coisas, céus e terra. Capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo, ele paira sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. E no capítulo 1, versículo 3, a ordem, que é o verbo, 1:3. E Deus disse, haja. O haja está em letra maiúscula, porque aquele haja ali, ele é o logos de Deus, ele é o verbo de Deus. É nessa fala, é diante desta ordem que dá o start da criação. E ele disse, haja o quê? Aqui é o início. Aqui começa o caminho de luz. Porque Deus trabalha com luz? Porque luz, no versículo 3, vai falar de revelação. A luz do capítulo 3, do versículo 1, capítulo 1, versículo 3, ela não é uma luz física, ela é uma luz de revelação. O mundo estava em trevas, sem forma e vazio, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e Deus chegou e falou, para resolver esse caos, nós precisamos primeiro acender luz, trazer revelação. E a revelação da luz, ela vem por meio de um verbo de ordem, que é haja luz. Quem me entende diz amém. Sabe por que essa luz não é? Porque o sol e a lua, que faz separação do dia, Deus falando, dia e noite, vai acontecer só no quarto dia. Esta luz aqui, é sobre ela que todas as outras coisas foi criada. Essa luz está falando sobre a luz da revelação de Deus. Foi debaixo da luz do versículo 3 que Deus criou os céus, a terra, os mares, separação de água, de terra, criação de vegetais e de animais. Foi Deus que colocou ordem em todas as coisas debaixo desta luz. Quem me entende diz amém. Inclusive, o homem foi criado
debaixo desta luz. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, 1:26, Deus está olhando para uma imagem, fala imagem. E está olhando para si, uma semelhança, fala semelhança. Qual é a imagem que Deus está vendo para criar o homem? Fala Cristo. Cristo é a imagem do homem perfeito. Cristo é a luz da revelação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses, no capítulo 1, que nele, em Cristo, está corporalmente toda a plenitude da sua divindade. Cristo é o homem perfeito. Foi olhando para Jesus, foi olhando para essa luz revelada que Deus cria o homem. O homem tem um pressuposto. O homem, ele tem uma revelação anterior a ele, que é Cristo. Quando Deus vai criar, ele tem essa referência anterior. Quem me entende diz amém. Eu vou chegar lá, irmão. Essa palavra, ela ficou subjetiva, pela cronologia da Bíblia, mais ou menos 3.500 anos. De Adão até Jesus, mais ou menos 3.500 anos. Essa palavra, ela foi dita, porque o homem que foi criado debaixo da luz, o que ele fez, irmão? No capítulo 3, fala, o homem abraçou as trevas. Ele decidiu de filho da luz virar um filho das trevas. Ele assumiu uma vida de morte. Ele decidiu abandonar um lugar de luz e se tornar treva. O que transformou um homem de luz em um homem de trevas? Fala, o pecado. É o pecado. Parece que nós temos uma consciência, Nayara, de que nós nascemos em trevas e precisamos nos tornar luz. Quem pensa assim, irmãos? Ninguém. Que bom, igreja instruída é assim. Então, mas só que o nosso formato original sempre foi que eu e você somos filhos da luz. Porque não tem uma vida que não venha de Deus. Se toda a vida vem de Deus, então nós passamos de um lugar de luz, que é Deus, e entramos num lugar de treva, que é o pecado. É por isso que Davi vai falar que em pecado me gerou a minha mãe. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam, todo ser humano que nasce, nasce da concepção de homem e mulher, vem debaixo das trevas. Porque nele tem pecado. Quem me entende diz amém. É por causa dessa sentença eterna que eu e você precisa do quê? De salvação. Quando Cristo se manifesta, eu anotei, é engraçado que a Bíblia vai falar assim, nele estava a vida, João capítulo 1, versículo 4. E este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
A promessa da luz eterna, ela não apagou quando o homem pecou, porque a luz não era o homem, a luz foi a de Deus, é o Deus que criou o homem, que brilha, nele não há corrupção, ele é a luz inacessível, é nele que a gente brilha. Quem me entende diz amém. Por isso que quando Jesus encarna, fala, Jesus nasceu. Mas não foi da concepção de um homem e de uma mulher. Jesus nasceu porque quem criou, quem gerou Jesus foi quem? Fala o próprio Deus por meio do Espírito. Por isso que quando Jesus nasce, a referência é, Ele é a luz perfeita de Deus, porque nele não tem pecado. Amém? João 1:8. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Esse texto eu gosto mais. Porque João 1:8 vai falar, estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Se ilumina todos os homens, como é que estavam todos os homens? Fala, em trevas, entregue ao pecado. Quem me entende diz amém. Vou chegar lá. Quando Jesus se manifesta, agora eu e você temos uma esperança de vida, de luz. Por isso que o preceito primário da salvação é nascer de novo. Para a luz de Deus brilhar em mim e em você, eu e você precisa nascer de novo. Quando a gente fala isso na igreja, Marcelo, parece que é um assunto que nós já dominou. Parece que nascer de novo já é uma bicicleta que a gente pode tirar a rodinha. Nós já estamos andando de uma roda já. É por isso que quando a gente vai falar de salvação na igreja, a gente costuma dizer, fala assim, salvação para a igreja é para quem não está evangelizando. É para quem está visitando aqui, ó, a primeira vez. É para quem a gente foi fazer uma visita, para quem a gente está evangelizando, para quem a gente falou de Jesus. Só que quando a gente vai falar de luz e trevas, parece que a salvação, ela é algo que precisa ser importante para mim e para você. Porque novo nascimento não tem como negociar. No cristianismo, não tem. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós tem crente, velho de igreja, com carteirinha, dá dízimo, frequenta culto, vem na oração e não nasceu de novo. Porque tem dentro de si ainda uma questão a ser resolvida. E sabe qual que é a questão a ser resolvida? Fala, a questão das trevas. A questão do pecado que mora no coração. É por isso que quando Jesus se manifesta, Ele manifestou, irmão, para nos trazer luz na vida. Porque eu e você estávamos sentados no meio das trevas. Foi Ele que nos iluminou. E se eu não passei pelo processo de iluminação, que é nascer de novo, não tem como eu chegar em Efésios no capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 1 ele vai falar do que Cristo fez. Sentou nas regiões celestiais, está à destra do Pai, e nós todos somos abençoados e benditos nele. Nele. Aí no capítulo 2 ele vai falar como que
estamos agora nele que está sentado lá. Aí no capítulo 2 vai falar assim: vocês foram salvos por meio da graça de Deus, por fé, para que não fosse por obras, para que ninguém de nós nos gloriássemos. Cristo nos salvou. E Ele nos salvou com um propósito: arrancar as trevas do nosso coração e fazer resplandecer a sua luz. Esta obra só Ele poderia fazer, e fez. Nos tirar das trevas, só Jesus podia fazer. Não havia homem suficiente, anjo ou demônio, que poderia, irmão, nos mudar de natureza. Cristo falou: eu posso, oh glória. E é por meio da graça que vocês são salvos. E salvos pela graça, aí o capítulo 2 vai falar: vocês são salvos pela graça, tem um para no texto, é salvo, fala para, as boas obras. Quem faz boa obra, irmão? Quem é que faz boas obras? Só quem foi salvo. Boas obras é a direção de quem foi salvo. Se você não nasceu de novo, é impossível você dar bons frutos, fazer boas obras. Sabe o que é difícil hoje? O pastor está ali. O pastor está ali. E sabe qual que é a dificuldade da igreja hoje? É tentar discipular quem ainda não nasceu de novo. Sabe qual que é o nosso desafio hoje, irmão? É tentar doutrinar quem ainda não nasceu de novo. Hoje nós estamos numa guerra de justificar o pecado, ao invés de arrepender na minha vida. Então é muito mais fácil eu validar as trevas do que me transformar num filho da luz. Por quê? Porque é muito mais fácil eu dizer que ser pecador é uma condição natural nossa, do que falar: eu preciso me arrepender, nascer de novo, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. É os camaradas que cantavam conosco, agora saíram de nós, porque não era dos nossos, e agora fica falando que o quê? A igreja está errada, porque o pecado deles é santo. É um povo que tem que falar que precisa reescrever a Bíblia, porque a raiz do pecado no coração é que está certo. É um povo que pegou e transformou um ídolo chamado amor, que não tem ética e não tem moral. E aí nos aponta como se a gente fosse bobo. E está crescendo, irmão. E o texto é claro. Veio a luz e as trevas não o compreenderam, não recebeu. Então talvez você entrou aqui essa noite e talvez está bem, irmão, frequenta aqui. Eu quero saber se você nasceu de novo. Eu quero saber se esse mundo apagar, você vai reluzir, irmão, como um filho da luz. É difícil, eu sei, a palavra não é boa, não.
ela é maravilhosa. Porque ela nos espreme. E se você não lê a Bíblia do jeito que eu estou te falando, você está lendo errado. Porque se esse texto, ele não te tirar de um conforto, você está lendo errado. Porque uma condição que habita em mim e você, ainda é, irmãos, nós ainda tem. Quando a luz bate em nós, irmão, ainda nós tem sombra. Há trevas em nós. Quem me entende diz amém. É diante dessa introdução que o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4, no versículo 17. Se você não entendeu até aqui, volta e lê de novo. Porque a instrução não é para quem não entendeu, a instrução é para quem entendeu. E para quem entendeu, agora que a régua vai baixar, ou vai subir. Fala melhor. Para quem entendeu, é agora que a malha vai apertar. Porque para quem entendeu, ele começa falando: assim eu lhes digo, capítulo 4, versículo 17. É dessa forma que eu vou falar com vocês. E antes de falar com vocês, eu vou fazer uma coisa. E no Senhor, eu estou insistindo. Sabe por quê, Marcelo? Porque é ruim essa palavra. A palavra que dá ibope hoje, sabe o que é? Deus vai prosperar. Jesus te ama do jeito que você é. Deus aceita do jeito que você é, porque Ele te entende, Ele é amor, Ele vai te abraçar, você é o centro do coração de Deus, o amor de Deus vai te amar, porque Ele é o Senhor, Ele fez tudo porque te ama, e você não precisa fazer nada. Quem está pregando? Satanás. Porque se Jesus estivesse aqui, Jesus é muito. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui essa noite, ele ia estar falando: eu estou falando com vocês e eu estou insistindo no Senhor, que vocês não vivam como vivem o gentio. Se ele está falando não é para o mundo, é para a igreja. É porque lá na igreja de Éfeso tinha gente que vinha no culto, dava dízimo, cantava no louvor, cantava no conjunto e vivia como se fosse um gentio. Paulo está trazendo uma exortação profunda para mim e para você. E ele vai dizer como é que o gentio vive. Não vivam mais como gentios. Fala, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Por isso que não tem como doutrinar quem não nasceu de novo. Porque é só a salvação, irmão, que transforma o nosso entendimento. É só um encontro real, verdadeiro, genuíno com Jesus que me dá uma disposição de mente a pensar diferente, irmão, do que eu pensava. Como que o gentio vive? De forma inútil nos seus pensamentos. O que pensa um gentio, irmão? Fala, comer, beber, se divertir e morrer. É só isso. O que dá sentido na vida de alguém que não tem Jesus? Fala, o prazer, a arrogância, a vaidade. Quando a gente lê a Bíblia no Salmo 73, você vai ver o Asaf com uma crise de identidade. Na verdade, ele está numa crise de condição. Asaf lavou as mãos na inocência, era um homem temente a Deus, cantor do coral de Davi, presidente do coral do templo. Quem me entende diz amém. Estava pobre, numa casa de pedra, casado com uma mulher doente,
com 3 filhos e um deficiente. E quando ele sai do templo de adorar o Senhor, ele vai ver, e o templo que vai adorar o Senhor foi o templo da inauguração. Quando Asaf canta, Deus desce dentro da congregação, de forma de que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. Todos os sacerdotes não aguentaram, caíram no chão. A glória de Deus desceu. Só que ela desce e não fica, ela sobe. E quando ele fecha a igreja e vai embora, todo mundo monta no carro e vai embora para casa. E como é que Asaf vai? Fala, de pé. Aí ele passa na porta do hotel. E aquele hotel 5 estrelas, aquele palácio, e o povo festejando, que culto maravilhoso. E Asaf está indo para casa comer o resto que o povo dava para ele, porque ele era sacerdote, não podia ter nada. Encontrar com uma mulher doente, 2 filhos com dificuldade e um deficiente. Asaf fala, é injusto. Eu tenho inveja do rico. Por quê? Porque ele carrega arrogância como se fosse um colar. Ele tem a soberba e a vaidade como se fosse vestes finas. E eu ando com um trapo de linho. Eu não sei se você, como cristão, já passou por isso. Eu ainda passo às vezes. De olhar e falar, por que a gente é fiel, passa tanta luta, e o filho do cão parece que está em festa. É porque um dia, irmão, um dia, o sol da justiça vai brilhar. Não viva de forma inútil nos seus pensamentos. Qual a característica que os gentios vivem? Eles estão... Vamos ler a partir do versículo 18. Olha a tradução, irmão. Olha o diagnóstico de como que é uma vida inútil, uma vida de gente que não... de treva, irmão. A palavra certa é essa. Uma vida de gente de treva. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Irmão, ignorância aqui está falando que não recebeu, foi da luz do entendimento de quem Cristo é. Por isso que está separado da vida de Deus. Quem me entende diz amém. Devido ao endurecimento do coração de pedra. Por isso que vive uma vida obstinada. Me entende? Diz amém. Tendo perdido toda a sensibilidade. Fala sensibilidade. Isso aqui é interessante. Sabe o que é perder a sensibilidade da vida? É quando eu começo a viver de forma automática. Então o mundo fala para a direita, aí você vai para a direita. É para a esquerda, aí você vai para a esquerda. É de rosa para o cinema, aí todo mundo vai de rosa para o cinema. É para cima que anda, eles vai para baixo, e aí nós vira e desvira. Perdeu a sensibilidade, a lógica real das coisas. Discernir a lógica real das coisas. E eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Mergulharam na imoralidade sexual. Porque não tem uma expressão de treva mais poderosa do que na sexualidade. Você quer ver treva com treva mesmo? Treva é você olhar na sexualidade. A expressão da treva do coração, ela se manifesta na sexualidade. E aí o apóstolo Paulo dá um convite. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam? De quem? De quem? Aqui eu quero dar um ponto aqui. Não tem como, irmão, aprender de Cristo se Jesus não morrer. Há uma diferença enorme, irmão. Aprender de Jesus e aprender de Cristo. Presta atenção que não é heresia o que eu estou te falando, não. É porque aprender de Jesus, irmão, é assim, aprender de Jesus. Tá com fome? Ele pega 5 pão, reparte.
alimenta 15 mil pessoas e o povo vai embora. O que é que Jesus cobrou do pão, irmão? Está doente, 10 sai correndo, Jesus fala, volta para o templo. E aí, enquanto eles voltam, os 10 é curado. Um volta, e os outros 9, irmão, o que Jesus cobrou deles? Está morto. Jesus toca no esquife, o menino levanta, devolve para a mãe, e Jesus manda o boleto e cobrou o quê? Hã? Não? Que isso, hein? Jesus entra na casa da mulher da filha de Jairo, cura a menina, os que estavam rindo começam a chorar e os que estavam chorando começam a rir. E Jesus cobra o que, irmão? Nada. Perguntaram para os discípulos, por que vocês não jejuam? Aí Jesus fala, enquanto o Filho do Homem estiver aqui, não é necessário jejuar. Então, irmão, come à vontade. Jesus repreendeu o que, irmão? Nada. Então viver com Jesus é o que, irmão? Fala assim, provisão. Jesus é uma maravilha. Só que Jesus falou, a minha estadia aqui é pouca, porque daqui a pouco eu vou virar o Cristo, o ungido, o apontado, aquele do qual as Escrituras estão falando dele. Aí para quem quer agora andar com Cristo, isso você vai ver em Romanos do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver que todas as palavras que o apóstolo Paulo usa é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. A partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo vira, ele começa a falar de Cristo, Jesus, Cristo, Jesus, Cristo, Jesus. Porque o Cristo Jesus, ele começa a dizer assim, então, se você quiser vir após mim, e é se quiser, aí você já começa negando a si mesmo. Aí a palavra do Cristo, ela é diferente. Aí quando você tiver negado a si mesmo, aí você toma a tua cruz de cada dia. E aí me segue. A palavra do Cristo é quando alguém te esbofetear do lado direito, aí se oferece o esquerdo, tá, irmão? E não fica com raiva. Quando alguém te pedir a túnica, dê também a capa. E assim, irmão, se emprestar, nem cobra, se ele não te pagar. E outra coisa, não é só fazer, não fica nem com ódio no coração, tá, irmãos? Aí você vê que a vida com Cristo parece que a malha é de que forma, irmão? Por isso que Paulo vai falar, não foi de Cristo que vocês aprenderam a viver dessa forma. Por quê? Porque viver com Cristo é outro padrão. É outro esquema de conversa. É outro crivo que vai medir eu e você. Porque se a gente estiver medindo a nossa vida pelo comportamento do mundo, você não precisa fazer mais nada. Mas se hoje, nessa noite, nós olhar para Jesus, irmão, nós temos que dobrar o joelho e começar a pedir perdão. Nós precisamos começar a nos arrepender. Porque com Jesus não é fácil. Porque ele estava presente. Agora com Cristo, ele mora dentro de mim, ele conhece o meu coração, do que eu estou falando aqui, de como eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual que é as motivações da minha alma, ele sabe. Então se nós quisermos fazer, antes éramos trevas e hoje sou luz, eu quero te dizer se você está no antes ou se você já é o hoje. Eu quero saber, irmão, se o público que me ouve aqui nessa noite, você é um antes de treva, ou se você já é um agora de luz. Porque eu quero contar uma história para vocês. Vamos ler o 5:8 primeiro. Esse texto é mais importante do que tudo, tá, irmão? 5:8. Fala, porque vocês outrora eram. Fala mais alto, eram. Mais alto, eram. É verbo ser no passado. Verbo ser
no passado. Vocês eram. Então Paulo não está falando do que vocês faziam. Não, Paulo está falando da nossa identidade. É do verbo ser, é o era. Vocês eram treva. Não é que vocês praticavam, não, irmão. Vocês eram natureza, treva. Mas agora são. Fala, são. Mas agora são. Vocês agora são luz no Senhor. É por isso que Jesus só vai falar que você é luz depois de falar das bem-aventuranças. Lá, se você pegar o Sermão do Monte, Jesus primeiro vai começar a falar bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Aí você vai medindo, sou reprovado, 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 reprovado. É verdade, eu estou falando de muita gente. Na verdade, eu vou lendo lá e falo, rapaz, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu olho para mim e falo, meu Deus. Bem-aventurados que choram. Aí você pensa que é aquele choro nosso, né? Da lamúria, da tristeza, né? Não é. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E nós todos queremos nos dar bem, irmão. Porque justiça que é justiça vai dar errado. Bem-aventurado, irmão. Aí você vai sendo reprovado, reprovado, reprovado. Aí quando ele termina de falar, aí ele olha para mim, para você e diz assim, rindo. Jesus rindo no monte. Olha assim, falando, então, agora vocês são o sal da terra. Agora vocês é a luz do mundo. E a luz que foi acesa, e ele é otimista. Porque ele fala, a luz que foi acesa, não tem como colocar debaixo do alqueire ou da cama. Antes, vai colocar no zelador para iluminar toda a casa. Porque o sol salva o mundo, mas a luz clareia a casa. O sol é para salgar o mundo, a luz dentro de casa. Aí tem gente que quer salgar o mundo e é uma treva dentro de casa. Não, esse é outro assunto. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer, porque outrora eram as trevas, mas agora sois luz, vivam como filhos da luz. Como é que é o procedimento da luz, irmão? Fala, a luz é uma acontecência da vida. Como é que você brilha, irmão? Fala, vivendo. De que forma? Obedecendo. Sem ele, irmão, não dá para brilhar. Sem viver o que ele pediu, do jeito que ele pediu e da forma que ele pediu, vai ser treva, não vai ser luz. Por isso que é vida de luz. Então, por isso que a nossa vida não é de pisca-pisca. Brilha aqui, apaga aqui. Brilha aqui, apaga aqui. Não é festa de Natal, irmão. É a luz que brilha. Ainda que as trevas nos envolvam, a luz continua brilhando. Agora está de dia ou está de noite, irmão? A luz está acesa ou está apagada? Na onde está apagado, irmão? Fala, aqui. Porque no sol é de dia e está brilhando. É de noite e também está brilhando. É perto, ele está brilhando. E é longe, ele também está brilhando. Por isso que ele é chamado o sol da justiça. Porque a luz vai romper. É por isso que a bênção de Deus lá para Israel, capítulo 6 de Números. Capítulo 6 de Números. E ele fala, e ele vai resplandecer o seu rosto sobre ti. A luz de Deus vai te iluminar. Moisés encontra com Deus na tenda do encontro. Quando sai, as pessoas olham nele, ele está de que forma? Fala, brilhando.
É dessa forma que você tinha que sair daqui essa noite, brilhando a luz do Senhor, refulgurando a glória do nosso Deus. Amém? Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É agradando a Ele que a gente brilha. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Sabe que jeito que a gente condena o mundo, irmão? Tem um texto na Bíblia que é muito legal. E eu quero ser bem rápido aqui. Que a Bíblia fala assim que Noé era pregoeiro da justiça, né? E condenou o mundo. Então Noé condenou a sua geração. De que forma? Fala, pregando a justiça. Uma forma simples de explicar esse texto é simples. Sabe quando você estuda lá na sala de aula lá? Aí chega aquelas aulas, sabe, de fim de ano. Quem passou, passou. Quem não passou, não passou, né? Aí eles fazem aquele combinado. Fala assim, seguinte, vamos faltar todo mundo? Aí todo mundo combina, fala, então tá, amanhã ninguém vem. Só que no dia do combinado, um faltou. Aí a professora tá lá na escola, aí ela tá bom, se vai dar falta para todo mundo tem a mesma medida, né? Aí nesse dia que falta todo mundo, aparece um desavisado lá. E aí esse um, o que fez com todos os outros? Condenou eles na falta. Foi isso que que Noé fez. Quando Deus olhou no mundo, todo mundo estava em falta. Aí olhou e falou, uai, tem alguém brilhando ali. Ah, é o Noé, condenou o mundo inteiro. Quem me entende diz amém. É nesse tipo de luz, irmão, que Deus quer brilhar na tua vida. Amém? Agora, só para terminar, vamos falar do mundo agora. Eu trouxe um panorama. Preste bastante atenção, irmão, no que eu vou ler. Eu vou te contar, na verdade. Que foi para cá que Deus me trouxe e eu falei, nossa, como isso é profundo. Eu gosto muito de filosofia. Gosto de ler. Gosto de filosofia. E aí o panorama da história da filosofia vai começar lá na Grécia, que é chamada de a filosofia antiga, a Idade Antiga, onde tinha os filósofos gregos, que começa a dar a luz dos primeiros pensamentos acerca da existência da humanidade. Começou com os gregos, os pensamentos. Aí os gregos, eles foram do século IV a.C. até o século IV, século VI a.C., até o século VI depois de Cristo. Só que no ano Domini, fala, Jesus nasceu. Aí com Jesus nasceu o quê? O cristianismo. Fala, o cristianismo. E o cristianismo é uma nova forma de pensar a existência do homem, em todas as suas essências. Quem me entende diz amém. Aí, num período que Jesus viveu, aí Jesus morre os apóstolos, começa os pais da igreja, e aí entra num período chamado período medieval, ou período antigo, que vai do século V até o século XV. E quem que dominava no século V até o século XV? Fala, a igreja. Fala de mais alto, fala, a igreja. Jesus morre, os apóstolos morrem, os pais da igreja morrem. Aí há uma fusão, eu queria ter mais tempo, mas há uma fusão entre igreja e Estado. Reino, Império Romano, Constantino converte, baixa como religião do império o cristianismo. Quem me entende diz amém. Aí todo mundo tinha que ser cristão, católico, por obrigação e não por conversão, porque era a religião do império. Junto com a religião do império, eles começam a construir uma série de coisas erradas.
Por quê? Porque só quem tinha direito de ler a Bíblia, quem era, irmão? Fala o clero. O povo recebia o que o clero falava. Presta atenção, irmão. E o que o clero falava? Como é que se adora a Deus? Primeiro, pagando imposto. Porque a religião é de quem, irmão? Fala, do Estado. A religião que é do Estado, tudo para ela vira preço. Presta atenção. Aí o clero ia ensinar o povo e falava, então, você pecou? Não é no arrependimento, é na bula papal. Aí você compra o teu perdão. Nesse período, começa a sair a venda das indulgências, a corrupção e o abuso do poder. Tem um papa que vendeu a irmã, a Lucrécia, papa... Ixi, não vou lembrar o nome dele, não anotei. Um monte de vezes, era uma bagunça. A autoridade papal e os concílios, que aí eles falaram, o poder é só nós, então nós fazemos uma hierarquia de poder para governar o mundo, porque é nós que doutrina, é nós que ensina, é nós que educa o povo. A igreja. Acesso à Bíblia e à educação ninguém tem, e tem o nacionalismo. Sabe o que eles começavam a ensinar? Que mulher, negro e índio não tem alma. Mulher, nós abusa, negro, nós escraviza, e índio, nós mata. É o que a igreja ensinava. Esse período, ele foi precedido, depois dele, aí veio alguém que começou a questionar, porque a igreja falava que a terra era plana. Fala a igreja. Falou que a terra é plana. A igreja disse, irmão, que o céu tem terreno, você compra lá e vende. Quem vendia? O Papa. O clero. Está na história, tá, irmão? Isso aqui você dá um Google lá, você vai ler isso aqui. A igreja começou a fazer isso. Aí começou a vir uns camaradas e falaram, peraí, não é assim não. Aí vem um período da história que chama renascentista. Porque ele falou, o que a igreja está ensinando, o que a igreja está ensinando, está tudo errado, porque não conversa com a sociedade. Então nós precisamos renascer os ensinos antigos. Então eles não olhavam para frente, eles começaram a olhar para trás. Então se a igreja não me ensina, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar aquilo que a igreja tinha antes dela. E o que tinha antes dela? Fala, a filosofia grega. E a filosofia grega começou agora a invadir de novo. Por quê? Porque eles começaram a questionar a autoridade da igreja. E nesse período, quando vai questionando a autoridade da igreja e vai começando a questionar as questões, aí vem o boom intelectual, né? Que aí vem Johannes Kepler para falar sobre as ordens do planeta, vem descobrindo que o mundo é redondo. O mundo é redondo, irmão. O mundo não é plano, não. É redondo. É porque até hoje nós estamos debatendo isso. Ai, que loucura, gente. Misericórdia. Daí começa também o início do final do renascentismo, começa a filosofia moderna. E a filosofia moderna ela tem um marco. E sabe qual que é o marco? Fala, a reforma protestante. Martim Lutero, de dentro da igreja, vendo o movimento lá, entra dentro da biblioteca e pega na sua mão o quê? Aquilo que ninguém tinha, a Bíblia. E Martim Lutero começa a ler Gênesis. Sentou e falou, vamos ler. E vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos, Atos dos Apóstolos. Na hora que ele chega em Romanos, as escamas caem dos olhos. E fala, rapaz, a igreja está errada. Então parece que eu me identifico mais com o povo de fora, que questiona a igreja, do que de dentro, que fala que a igreja está certa. Quem me entende diz amém. Irmão, isso parece antigo ou novo? É antigo ou novo?
junto com Martim Lutero, falando de uma reforma protestante, que Martim Lutero queria consertar a igreja de dentro. Paralelo a isso, começou a vir o crescimento da filosofia, irmão, que questionava a igreja como sua expressão cultural no mundo. Quem me entende diz amém. Presta atenção, irmão. E aí, junto disso, na filosofia moderna, sabe o que surgiu? Surgiu uma palavrinha pequena, mas que deu um problema tão grande para nós e dá até hoje, que aí surgiu os iluminados. Surgiu o iluminismo na idade moderna, século XVI, XVII, até o século XIX, agora. E aí sabe o que é que os iluminados, o iluminismo disse? Que o período que a igreja estava no poder é chamado até hoje de o que, irmão? Idade das... Dá o que, irmão? Fala treva. E por que agora nós somos iluminados? Porque agora nós pôs Deus para fora. E a razão humana trouxe reflexão, iluminação. Então, eles apontavam dizendo que a igreja é treva, e nós, sem Deus e sem a igreja, é luz. Eu quero só te dizer, como é que está o mundo hoje, irmão? Como é que está, meu pastor? Gente endemoniado, está aí na televisão, no jornal, nas mídias, na internet, para nos chamar de treva, dizendo que eles são luz. Gente que filosoficamente pensa que sabe mais do que eu e você. Que o modo operante de vida deles é muito mais sadio, saudável, justo, honesto, de boa forma do que o nosso. Do que as coisas que nós estamos fazendo, que pregar a Bíblia é um discurso de ódio. E eles têm um discurso de amor, irmão. Então eles continuam pensando que estão iluminados e nós ainda estamos em treva. Aí eu quero te dizer o seguinte, você não tem noção qual é a importância de tudo isso que eu estou te dizendo aqui essa noite. Não dá, irmão, para negociar com o mundo e tudo que vem acontecendo. Não dá para chegar nesse lugar, irmão, e viver do mesmo modo. Aí vem o apóstolo Paulo e começa a escrever 2 Coríntios capítulo... Esse eu quero ler. 2 Coríntios capítulo 11. Só vou ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o 15. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, irmão. Parece que estava hoje de manhã, assim, acordou de manhã, Marcelo, e falou, nossa, deixa eu escrever uma leitura do mundo aí. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês os toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente,
Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevarmos pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que tem necessidade. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês. Deus sabe quantos amo. E continuarei fazendo o que faço a fim de dar-lhes oportunidade que despoje da ocasião. Oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião e serem considerados iguais a nós nas coisas de que se lhe orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Sabe por que eles falam que a gente está em treva? Porque o diabo sabe o que é a luz. E não só sabe, ele sabe transvestir, irmão, de luz. A Bíblia fala, 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cega, põe as pessoas em treva e diz para eles, vocês estão em luz. E a nossa guerra hoje, para ser luz, é uma guerra conturbada. Porque tem hora que você vai ver no discurso, parece que você está concordando. Depois você fala, mas parece que eles têm razão, né? Parece que a gente está pegando muito pesado com o discurso da homossexualidade. Parece que o divórcio dentro da igreja não é tão grave assim. Adultério, irmão, né? Pastor que tem 3, 4 casamentos. Esses companheiros que estão aí falando mal da igreja, mas parece que a igreja está errada mesmo. E eu não estou falando do caso da igreja lá, era moderna, não. Estou falando da nossa atual, irmão. Que hoje tem igreja à la carte. Dependendo do que você quiser, tem. Tem igreja de homossexual? Tem. Tem igreja de adúltero? Tem. Tem igreja de policasamento? Tem. Tem igreja, irmão, para todo tipo. O problema é, quem é você? E a proposta é que nós um dia fomos trevas, mas hoje, irmão, nós precisamos ser filhos da luz. O problema é que para ser filho da luz depende de como eu e você vive, de que forma você está vivendo. É sério, irmão, é sério, é sério, é sério. Você sabe por que a gente pega e está apanhando tanto? Porque a mídia está na mão, porque foi a política que entregou. Não, irmão, a política não entrega nada a ninguém. É nós que deixamos de assumir o nosso lugar. É a igreja que ficou tão assim, querendo ir morar no céu, que esqueceu a responsabilidade humana. O que eu quero te dizer é que vida de luz parte do jeito que a gente vive. Aí hoje nós estamos numa guerra pastoral dentro da igreja, a igreja bate na igreja, bate no mundo e tal, e aí se você for ver certinho, você não sabe quem está certo e quem está errado. Se você não lê a Bíblia, não tem uma vida com Deus e não tem uma coerência de ensino, irmão, você é engolido. E luz não mistura com treva, e eu não estou falando de forma religiosa, eu estou falando de forma inteligente. Eu estou falando que se nós não assumirmos a nossa posição e não sair dessa passividade, e eu queria que tivesse mais jovem aqui. Sabe por quê? Porque, com todo respeito, em nome de Jesus, com todo respeito, os irmãos ali mais velhos, lá de terceira idade, eles já não podem fazer mais nada.
É você que vai entrar numa faculdade federal, que você chega na faculdade federal, ela tá pichada como se fosse um muro, irmão. Tá lá na internet, é só você ver que se você entrar numa faculdade federal, que o Estado paga, com uma camiseta falando, eu amo Jesus, é perigoso você ser agredido fisicamente, apanhar. Para começar aqui na sala, você já não vai ter vez. E o texto está dizendo para nós essa noite, éramos treva, e agora somos luz no Senhor. A luz de Deus vai brilhar na tua vida. Tinha muito mago lá na Babilônia. Tinha feiticeiro, tinha encantador, tinha bruxo lá. Só que na hora que Daniel bateu o pé, o que eles não tinham resposta, nós temos. Nós temos resposta para a política? Tem, está aqui. Ou era para você ter recebido. Tem resposta para a faculdade intelectual? Tem, está aqui. Tem resposta para o mundo? Tem, para a educação, para a saúde, para a economia, para o mundo? Tem! Vivam como filhos da luz! Vocês são a luz do mundo! É nesse tipo de guerra que a gente entra. É nesse tipo de lugar. É nesse tipo de debate e discussão. E se a gente não nos posicionar, irmão, não fica reclamando que o mundo está ruim. Nunca foi bom. Fica reclamando que a escola está uma miséria. Nunca foi boa. Porque está na mão das trevas. E se você não tem discernimento do que é treva e o que é luz, aí não adianta. Aí nós vamos ter que tolerar uma igreja hoje no Brasil de 46 milhões de crentes. E o Brasil ainda continua sendo um dos piores países do planeta para se viver. Índice de educação é o antepenúltimo. Índice de desenvolvimento social é o pior. Esquema de corrupção é o maior da história. Por quê? Porque nós é um país cristão. Então, quando um país que não é cristão, quando olha para um país, Brasil, como cristão, fala, rapaz, vocês estão em treva. E nós somos os iluminados. Quem me entende diz amém. Nós temos que sofrer uma igreja, irmão. De 46 milhões, eles estão falando que 5% é desigrejado. Fala que ama a Deus, mas tem raiva da igreja. E sabe qual que é esse número? 6 bilhões de pessoas. E aí esses desviados aí, que é os desigrejados, arrumam os seus gurus. Aí vocês vão ver uns pastores na internet falando, não, que isso aí é tudo bobeira. Homossexualidade, como é que é tratada? Como é que era na época de Jesus? Jesus nem fala, então não tem problema nenhum não. A corrupção, não, depende do ímpio que está lá. Porque dependendo da corrupção, ela é boa. Irmão, você tem que ouvir isso da boca de pastor. E está lá. E aí, pastor, o nosso desafio é ser luz num mundo de treva. E o mundo está tão treva que parece que está nos cegando, que a gente não começa a enxergar mais. Enquanto você estiver preocupado em culto bom, em liturgia de domingo, irmão, a tua vida não vai para frente. Deus quer gente que brilha, que lê a Bíblia, que ora, que tem vida com Deus. Não é gente passiva. Deus está te municiando para ser forte. A conversa do apóstolo Paulo que o irmão leu aqui é, Timóteo, eu não estou pedindo para você ser um referencial para quem é desviado. Não, sabe o crente top lá da tua igreja? O fiel, seja você o exemplo dele. É para quem o fiel olhar, ele vai ficar admirado, é quando olhar para você. A régua nossa é mais alta, o nosso padrão é mais elevado, sabe por quê? Porque nós vamos resplandecer como luz do Senhor. Glória a Jesus. Eu falo para o meu sobrinho e eu termino, vamos colocar de pé. Mais duas falas e eu termino. Fala com os meninos aqui. Duas palavras para os meninos, porque os meninos não estão. Falo umas coisas para o meu sobrinho, presta atenção. As crianças aqui, presta atenção em mim. Não vai na escola para tirar 6. Não vai. É porque 6 passa de ano. Só que 6 te faz um medíocre. Medíocre é crer na média. Crer na média. Médio, crer, medíocre. É aquele que vai ficar assim, ó, na massa. Então vai na escola para ser o melhor. Se a nota é 10, tira 11. Se o povo estuda para tirar nota, você estuda para aprender. Sai inteligente de lá. Decide a tua vida hoje.
Hoje você pode dobrar o joelho, não precisa nem decidir sozinho. Você pode dobrar o joelho e falar: Deus, para que o Senhor me criou? Oh glória! O que o Senhor sonhou na minha vida? Qual que é teu projeto para mim? Na onde o Senhor vai me pôr para brilhar? Oh, quem dera fosse numa medicina, se fosse lá para ser advogado, se fosse para ser um justo prefeito, se fosse para ser empresário, se fosse para ser, irmão, alguém da tecnologia que vai descobrir a cura do câncer e não vai cobrar pouco, que vai descobrir a forma de acabar com a fome, e está aqui, é nós que vai dar essa resposta. Então para de estudar para tirar 6. Aleluia. Labacanto e revasseribiandaramagai, assuyamando e reverai. Eu estou sentindo o Espírito do Senhor aqui. A Bíblia chama o Espírito do Senhor de Espírito de revelação e conhecimento. É hoje que Ele quer te revelar, irmão. E não é a sua história, é teu futuro. Arabai, osui, mecandarabagai. E para as moças aqui, segunda fala. Recebe isso como o pai que ama. Esquece eu. Lembra de Jesus que está aqui falando com você? Não casa errado, não. Não casa errado. Não casa errado, menino. Não casa errado. Moça, não casa errado. Não negocia a tua vida num relacionamento medíocre. Não casa errado. Sabe por quê? Porque os problemas que nós estamos enfrentando hoje é por gente que não valorizou, irmão, um relacionamento saudável. É família quebrada que vai gerando gente quebrada e uma sociedade quebrada. Não casa errado, em nome de Jesus. Porque Deus tem um casamento de luz para a vida de vocês. Era para tacar a mão assim, ó. Era para tacar a mão assim. Tem gente que acerta na vida e erra no casamento. E o pastor está aqui, acompanha a família que nem eu acompanho. Se você tivesse ouvido e estado na onde eu estive e ouvi, você entendeu porque eu estou te falando. Você entender que às vezes você pode ser luz que for aqui. Se você casou errado, irmão, vai abaixar a amperagem assim, você vai ficar aquela luz assim, ó, opaca. Amém, irmãos? Fecha os olhos.